Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Motivo de alegria estarmos na presença do Senhor para louvar, adorar e exaltar aquele que vive e que reina para todo sempre. Peço à igreja que abram as vossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versos de número 15, nessa noite para a nossa meditação. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 15. Glória a Deus, aleluia. Faremos a leitura nesta noite. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. A igreja pode se assentar nessa noite? Voltando um pouquinho aos 2 capítulos anteriores, a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que o apóstolo João, estando na ilha de Patmos, o Senhor vai arrebatá-lo, e ele é arrebatado em espírito. E ali ele vai ter uma visão, e Jesus ele vai falar a ele dizendo: João, escreve uma carta às 7 igrejas da Ásia, e eu falarei tudo aquilo que tenho visto, e você vai escrever aos anjos da igreja. E a palavra do Senhor vai nos dizer que agora Jesus, ele vai falar, ele vai mostrar a João tudo aquilo que ele contemplava naquelas 7 igrejas da Ásia. E o interessante é que em todas as igrejas o Senhor, ele vai começar a dizer: eu conheço as suas obras. Todas aquelas 7 igrejas, o Senhor, ele conhecia. Ele sabia o que estava ou o que não estava acontecendo no meio das igrejas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus agora, ele começa a falar, e ele vai falar à primeira igreja, a igreja de Éfeso: conheço as suas obras. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele vai dizer que aquela igreja, ela era uma igreja evangelística, ela era uma igreja paciente, ela era uma igreja separada, uma igreja ortodoxa, e também uma igreja perseguida. As qualidades da igreja. Porém, aquela igreja havia deixado o seu primeiro amor. Porém, o primeiro amor daquela igreja havia se esfriado. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele vai ressaltar: tenho eu contra ti, porque deixastes o primeiro amor, deixastes as primeiras obras. E o Senhor Jesus, ele vai ressaltar e vai dizer: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei. Materialmente, mas ela era rica em sua fé, ela era rica espiritualmente. E o Senhor vai dizer: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais sentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus vai aconselhar aquela igreja a permanecer fiel, a não largar a sua fé,
Porque embora ainda seja uma igreja pobre materialmente, mas era rica em espírito. E Deus, Ele vai dizer, olha, continue na sua fé, na sua perseverança, porque você vai vencer. Eu dar-te-ei a coroa da vida. Terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Uma igreja que guardou a fé, sim, mas porém uma igreja que praticava a idolatria e a imoralidade, não agradava a Deus. Uma igreja que ia bem espiritualmente, tinha fé, era rica em sua fé. Porém, no meio daqueles que tinham fé, haviam aqueles que praticavam a imoralidade. Haviam aqueles que praticavam a idolatria e o Senhor Jesus não aceitava. E o Senhor vai dizer: arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quarta igreja, a igreja de Tiatira. Uma igreja que também tinha fé e tinha amor. Porém, uma igreja que tolerava Jezabel. Embora uma igreja que também era rica em fé e rica em amor, ainda assim estava tolerando Jezabel. Ainda assim tolerava os bens feitos que não agradavam a Deus. E o Senhor vai repreender aquela igreja também a dizer: eis que porei uma cama, e sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. O Senhor não tolerava aquilo que via diante daquela igreja. Mais à frente, a quinta igreja, igreja de Sardes. Era uma igreja que tinha nome de que vivia, mas estava morta. Uma igreja que não completou a obra do Senhor. Conhece as suas obras, tem nome de que vive, mas está morta. Pode até ser conhecida por estar viva, mas está morta. Porque não completastes a obra do Senhor. Sexta igreja, a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia era uma igreja obediente e também uma igreja fiel. E que Jesus prometeu aguardar aquela igreja na hora da tentação. Jesus não tinha nada contra a igreja de Filadélfia. Por quê? Porque era uma igreja temente, uma igreja fiel, uma igreja obediente, uma igreja que guardava a palavra, uma igreja que vivia na presença, uma igreja que tinha os princípios da palavra de Deus. A única igreja que o Senhor não repreendeu foi a igreja de Filadélfia. Eu conheço as suas obras. Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Uma igreja fiel, temente na presença de Deus. Uma igreja que eu e você devemos ser nos dias de hoje. Uma igreja que obedece a palavra, que vive a palavra, que prega a palavra. Uma igreja santa, lavada, remida, que busca todos os dias a presença de Deus, que não se conforma com este mundo, que não aceita os manjares do mundo, que não aceita as bandejas do diabo. Uma igreja santa, fiel e obediente, que tem tido falta na presença do Senhor nos últimos dias. Deus procura uma igreja Filadélfia nessa noite.
Deus procura uma igreja santa, lavada e remida nessa noite. Deus procura uma igreja que não aceita qualquer coisa, que vive na presença do Senhor e não se conforma com o mundo que vai na contramão do mundo. Uma igreja que prega, mas uma igreja também que viva a verdade. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas. E ele também vai dizer: mas nem todas me convêm. Roubar-me é lícito, matar-me é lícito, pecar-me é lícito, mentir-me é lícito, adulterar-me é lícito, mas não me convém. E quando não me convém, eu não devo praticar. Quando não me convém, eu não devo aceitar. Quando não me convém, eu não devo fazer. Tem um hino bastante conhecido que muitos gostam de louvar, que diz: a nossa geração tem lenha para queimar. Mas eu te digo nessa noite, esta geração é a pior geração na presença do Senhor. É a pior geração dos últimos dias. Por quê? Porque é uma geração das mínimas coisas. É escutando uma música mundana. É você curtindo uma página que não agrada a Deus, vendo algo que não agrada a Deus. E quando você vai ver, quando você vai perceber, o diabo já entrou e já tomou conta. Você tem que trampar as brechas. O diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, pronto para nos tragar, pronto para nos devorar. E eu e você, como igreja do Senhor, temos que estar firmes na presença do Senhor, buscando todos os dias de Deus agradar a Ele na sua presença, buscando a sua palavra, vivendo a sua palavra. Deus, Ele está falando aqui nessa noite. A missionária Marina pregou aqui na quarta e ela disse: para alcançarmos a Jesus é um só caminho. Não existe atalho. Não existe: eu vou deixar para me preparar quando Ele voltar. Tu sabe quando é que Ele vai voltar à terra? Aleluia. Tu sabe quando é que Ele virá? Não sabemos nem o dia e nem a hora. Não deixe para se preparar amanhã, não. E seja pronto agora, hoje, neste momento. Deus está te chamando para estar pronto hoje na presença dEle. Nós temos todas as instruções aqui, ó, na Bíblia. Neste livro nós temos todas as instruções para seguir o verdadeiro caminho, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, porque o caminho, ele é um caminho estreito. A porta, ela é uma porta estreita. Não existe atalho, não existe coisa alguma para você alcançar a Ele. É vivendo a palavra do Senhor. A igreja de Laodiceia, estudando a palavra do Senhor, eu analisei que foi uma das igrejas que menos obedecia, que menos praticava a verdade, que menos agradou ao Senhor. Ou melhor dizendo, a pior igreja. Laodiceia, uma igreja morna, que não tinha obras agradáveis a Deus. Uma igreja que nem era fria e nem era quente. E Jesus, ele vai dizer: oxalá se fosseis frio ou quente. Era uma igreja morna, uma igreja depravada, uma igreja que não vivia conforme a palavra do Senhor, uma igreja que não vivia conforme Deus ele queria, uma igreja que não agradou ao Senhor. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras do Senhor, que conhecia as obras da igreja de Laodiceia, que não estava agradando ao Senhor. Uma igreja morna, uma igreja indecisa, que não sabia se queria ou se não queria. Uma igreja que estava em cima do muro. Melhor dizendo, uma igreja, um crente Raimundo, com um pé na igreja, um pé no mundo. Uma igreja que não queria servir verdadeiramente o Senhor de todo o seu coração e de todas as suas obras. E o Senhor Jesus não estava agradando. O Senhor Jesus não estava aceitando conforme aquela igreja se encontrava naquele dia. Conforme o estado daquela igreja estava diante da presença de Deus. Eu tenho um conselho para a igreja aqui nessa noite, e eu te digo: não seja uma igreja Laodiceia, não seja uma igreja morna, não seja seja uma igreja fiel, uma igreja quente, uma igreja que adora ao Senhor em espírito e em verdade, uma igreja que não se contamina com este mundo, uma igreja que não se importa com o que A ou B vai pensar, mas se importa em buscar a presença de Deus, que se importa em levantar as suas mãos sem ira e sem contenda e adorar a Deus, que é único, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Meu amado, nessa noite eu não vim pregar bênção, eu não vim pregar vitória, eu vim pregar a palavra de Deus. Desceu para mim também, cortou em mim também, mas eu estou aqui atendendo o chamado do Senhor, e eu não posso recusar de falar aquilo que Ele colocou em meu coração. Deus quer uma igreja que não se contamina, uma igreja com suas vestes limpas, uma igreja que adore a Ele, igreja. Uma igreja que seja testemunho lá fora. Porque há uma nuvem de testemunha que nos cercam todos os dias. Sabe quando você se levanta e vai para o seu trabalho, talvez para a sua escola, a qualquer lugar que seja, tem alguém te observando. E você é um crente que as pessoas vão olhar e dizer: ei, aquele ali é um verdadeiro crente na presença de Deus, um verdadeiro servo, uma verdadeira serva na obra do Senhor. Ou vai olhar para você e dizer: aquele ali não é crente não. Aquele ali só diz que é, mas ele não é não. Seja crente verdadeiro, seja crente fervoroso, seja crente cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite. Aleluias. Seja um crente que busca a presença do Senhor, um cristão verdadeiro, temente, obediente a Deus. Que os nossos ouvidos possam estar sensíveis a ouvir a voz daquele que vive e que reina para todo sempre. Porque é maravilhoso, amado, é grandioso. Nós podemos ouvir a voz de Deus, podemos ouvir Deus falar conosco. Temos que ter a sensibilidade de ouvirmos a palavra do Senhor, de ouvirmos a voz do Senhor. Deus, Ele quer de mim e de você uma igreja santa, lavada e remida. O que a igreja de Laodiceia precisava obter de Deus? Primeira coisa que o Senhor falou: ouro, que quer dizer fé, para que elas pudessem se enriquecer. Elas precisavam da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa, vestes brancas, que quer dizer obras abençoadas por Deus, para que pudessem se vestir, porque outrora estavam nus. Terceira coisa, colírio, que quer dizer o perdão, para que pudessem ver. Não seja uma igreja Laodiceia,
Não seja uma igreja morna, não. Busque ser uma igreja Filadélfia. Busque ser uma igreja verdadeira. Busque ser uma igreja fiel, temente a Deus e que obedeça a sua palavra. Eu peço à igreja que se coloque de pé nessa noite até o que o Espírito Santo de Deus me conduziu a dizer. Vamos estar orando ao Senhor nessa noite. Pai, na Tua presença nós nos encontramos para louvar, adorar, exaltar a Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor colocou ao meu coração e ao coração da Tua igreja nessa noite, ó Pai. Senhor, eu oro pedindo a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, reavivar o Teu povo, a Tua igreja, e que todos os dias, ó Deus, possamos ser uma igreja, Senhor, temente a Ti, uma igreja que obedece, Senhor, a Tua palavra, uma igreja que viva, Senhor, a Tua verdade, uma igreja, Senhor, que não se contamina com este mundo, que não aceita os manjares deste mundo, mas uma igreja temente que serve a Ti de todo o nosso coração, Senhor. Assim eu te peço, te louvo e te exalto, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E assim eu quero agradecer a minha rica oportunidade, em nome de Jesus.